Eu sempre gostei de ver filmes. Filmes pra mim é algo incrível. Teve uma vez que eu tava assistindo um filme com uma. Não dá nem pra chamar de ex-namorada, mas é uma ex-ficante. Eu era da bagaceira antigamente, hoje eu tô mais tranquilo. Onde eu sempre fui o cara que esperou a batalha, eu sempre fui o cara que queria ver a ação ali e tal. Eu tava até lendo um livro esse ano que é Frozen, não é o Frozen da Disney, não, é outro Frozen, uma aventura alguma coisa, não é uma aventura congelante não, pelo amor de Deus. E eu queria ver a batalha, o monstro marinho lá contra os barcos daqueles piratas, eles escapando dos caras que prenderam eles, um monstro destruindo tudo e tudo mais. Porém, tem pessoas que não gostam mais da batalha. Tem pessoas que esperam a reconciliação, o final da história, ver o desfecho de tudo o que aconteceu. Tava com a namorada uma vez assistindo o filme e eu tava tão vidrado assim na batalha, querendo, caraca, que incrível, meu Deus, isso daqui é o melhor filme do cinema, absoluto cinema. E ela tava interessada no final, na reconciliação. O filme em questão era o Homem-Aranha do No Way Home. Ela estava interessada, tipo, tá, o Peter vai falar lá com uma personagem da Zendaya, vai falar com a MJ, o que, que vai acontecer? E muitas vezes esse é o que as pessoas mais querem. Não a batalha, mas é a reconciliação. Se a gente pensar em Breaking Bad, a tensão é uma das minhas séries favoritas. Não é o perigo que o cara tá correndo de ser descoberto, do Walter White ser descoberto, que é o Heisenberg. É o rompimento das relações. Como que a família dele vai reagir, a esposa dele vai reagir, o filho vai reagir. Como que o parente dele, eu esqueci se é tio, se é primo, parece que é o irmão da mulher dele, que trabalha na polícia, da parte de narcóticos e tal. Se eles descobrirem o que, que vai acontecer, meu Deus, eles vão ter um rompimento e tal, a relação deles vai se abalar e tal. Esse é um momento mais tenso em Breaking Bad, pelo menos pra mim. Outra coisa que bastante me lembra desse momento é Interestelar, um dos meus filmes favoritos. Já usei até aqui em outro vídeo. O peso emocional, o peso da trama, não é o espaço, não é o tempo se passando rápido, não sei o que. Se não fosse isso, se fosse só isso, paia. Mas o que dá o peso para Interestelar é a distância de pai e filha. O tempo que ele perdeu na vida da filha. Aquela menina que cresceu sem o pai. Paulo chega aqui em Romanos 5, o último livro do nosso bloco de justificação para entendermos como somos justificados dentro de Romanos, e diz basicamente a maior reconciliação. O final da história já aconteceu. E essa reconciliação não é entre amigos, não é entre eu e meu amigo Márcio, que já apareceu aqui no canal. Não, a gente não brigou, tá? Ou entre eu e meu amigo Ailton, que nunca apareceu aqui no canal, vivo tentando trazer ele, ele nunca quer. Não é entre nações, não é Estados Unidos brigando com a Rússia, mas é entre Deus e o homem, a coroa da sua criação, aquele que governaria a terra. E agora, Paulo vai mostrar os benefícios reais dessa justificação. Nós já entendemos que fomos alcançados dessa justificação, não é por nosso mérito. Nós já entendemos que a nossa justificação, perdão, que todos os humanos são pecadores, desde os gentios, desde os moralistas, desde os religiosos. E agora vamos entender os benefícios da justificação. Hoje a gente começa no último capítulo do bloco 2 de Romanos e terça-feira iremos fazer o fechamento. Porém, hoje vamos nos olhar para as escrituras e vamos fazer a exposição de Romanos, do verso 1, Romanos 5, do verso 1 até o verso 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação possui perseverança. Perseverança produz experiência.
E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. E embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Para mim é um dos melhores, ele e Romanos 8 é os melhores capítulos de Romanos. Em Romanos 5:1, eu fiquei matutando comigo mesmo, caraca, dava para fazer só uma exposição só de Romanos 1. Só que eu fiquei, não, eu tenho que mostrar essa obra de arte completa, tenho que mostrar o quadro completo. Ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo não está falando de sentimento, ou de algum emocionalismo, de se sentir bem. Não, Paulo não está falando, você vai sentir paz. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é me sinta em paz, é algo claro. A guerra acabou. Agora, justificados, não mais pecadores, não mais inimigos de Deus, por conta da morte e da ressurreição de Cristo. Antes, você não era neutro. Antes, nunca fomos neutros. Nós éramos inimigos declarados de Deus. Um muro não é neutralidade. Estar em cima do muro não é neutralidade. Estar em cima do muro é ser inimigo de Deus. Agora, quando Cristo lhe justifica, você não tem mais nenhuma condenação. Não existe mais nenhuma condenação. Não existe mais uma dívida judicial que a gente vinha tentar pagar, pagando e não conseguíamos. Uma dívida com um valor exorbitante que não tinha como a gente por si só pagar. Mas sabe por quê? Porque Cristo pagou esse preço por nós. Dessa grande dívida, dessa dívida judicial. A justificação não melhora a sua relação com Deus. Igor, vai falar isso mesmo, seu herege? Falo. A justificação não melhora a nossa relação com Deus. Ela muda o seu status diante dele. Antes o status era offline, agora tá online, pai. Tamo junto, rapá, valeu pela tua graça. Agora o status é esse. Tem muito crente vivendo como se ainda estivesse sendo julgado. Eu me incluo nesse meio. Vive com medo constante, vive tentando compensar Deus. Você peca e fica, não, mas meu Deus, eu faço 300 coisas boas e no fim não vale de nada. Se você pecar, pede perdão a Ele. Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Irmão, isso de viver com medo constante, isso de viver querendo compensar a Deus pelas suas faltas, isso não é uma maturidade do Evangelho. Isso não é humildade do Evangelho. Isso é ignorância do Evangelho. E eu falo com a maior tranquilidade do mundo isso. Se você está em Cristo, Deus não está contra você. Você não é mais um inimigo de Deus. Deus está em paz com você. E Ele nos deu essa paz. E isso muda o nosso status diante de Deus. Eu queria ler a parte A de Romanos 2 agora, que é por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Aqui fica ainda mais forte o que eu vinha falando para vocês. Não é só que a guerra acabou.
Você foi levado para dentro da presença de Deus. Deus simplesmente não teve uma misericórdia com a gente. Ele acabou a guerra, ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos deu a salvação por meio da graça. Essa é a diferença de misericórdia e graça. Misericórdia é a gente merecer algo ruim. É a pessoa não fazer aquilo que a gente merece. Ele teve misericórdia com a gente. A graça é a gente merecer algo ruim. Ele não faz, mas não só não faz, como nos dá algo melhor. Dá algo a mais. Algo bom a mais. Isso é a graça. O acesso aqui é linguagem de entrada em um rei. Aproximação de alguém inacessível, inalcançável. Nós antes, sem Deus nos redimir, não tínhamos acesso a Ele. Não tínhamos acesso a ver a entrada do Rei. Nós não tínhamos acesso a ver a entrada do grande, do Shaddai. Porém, por conta dele, agora temos acesso. Conseguimos nos aproximar dele. Não só isso, mas ele mora dentro de nós. Somos templo, morada do seu Espírito. Antes éramos separados de Deus. Agora temos um acesso permanente, uma ligação direta com Deus. Não precisamos pedir a terceiros, não precisamos pedir a um sumo sacerdote. Nós conseguimos falar diretamente com Deus por meio do super sacerdote real, do verdadeiro Melquisedeque, do cara da verdadeira aliança. Jesus Cristo nos deu esse acesso. E não é visita. Isso que fazemos não é visita, é posição. Ele fala, na qual estamos firmes. Estamos na posição de filhos agora. Você não entra e sai da graça como quem entra de um prédio. A ideia de você perder a salvação é uma ideia esdrúxula. O crente não consegue perder a salvação. Você permanece nela, não pela sua força, mas porque foi Deus que lhe escolheu. Ele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, com essa ideia fraca de hoje Deus me ama mais, hoje Deus me ama menos, isso é infantilidade teológica. E você ignora o Evangelho. E até causa um certo orgulho, porque você acha que o seu pecado é diferente. Que o sacrifício de Deus não consegue pagar pelo seu pecado. E eu já vou lhe dizer, consegue sim. Já pagou, por sinal. Você está firmado na graça de Deus e não no seu desempenho, não naquilo que você faça. A parte B de Romanos 2 até o verso 5, eu gosto bastante disso. Cara, vamos lá. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi dado. Agora Paulo dá um tapa na cara, principalmente de mim, não sei de você. Se ele diz que o crente que nós temos que se gloriar na esperança, se glorie na esperança. Não só na esperança, mas também se gloriar na tribulação. E por quê? Porque existe um processo. A tribulação que gera perseverança. Perseverança que gera experiência. Experiência que gera esperança. A gente já quer botar, se converter, já vai para a esperança. Não passar por tribulações, Deus vai me proteger, não sei o quê. Mas não é isso que Deus promete. Ele fala que teremos aflições nesse mundo. Porém, Ele estará conosco, nos dando a sua paz, nos dando o seu fardo leve. E essa esperança não confunde. Ou seja, essa esperança não nos decepciona. E o fundamento disso é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. No verso 5. O problema é que hoje o Evangelho virou: venha a Jesus e pare de sofrer. Esse é a mensagem que muitas igrejas é pregada. Venha a Jesus e pare de sofrer, na solução para a sua vida.
e cria um cristianismo cultural, um evangelho, entre aspas, cultural, mas que não é o evangelho de Cristo. Paulo literalmente fala: venha para Jesus e entenda o seu sofrimento. Você vai sofrer. Aqui você vai entender o seu sofrimento. Só que tem uma diferença. O próprio Deus vai estar em você, morando em você, derramando pelo Espírito Santo em você, para lhe gerar esperança. Esperança em quê? Nos vídeos passados vimos esperança na promessa de Deus. Qual a promessa de Deus? É me dar um carro? Não. A promessa de Deus é me fazer parar de sofrer? Não. Talvez. Entre aspas. A promessa de Deus é me salvar e colocar no reino do Filho do seu amor. Se você foge da dor a qualquer custo, você nunca vai amadurecer na fé. A tribulação não é um sinal de abandono, é uma ferramenta de Deus. O livro de Jó mostra isso. Deus moldando Jó em meio às suas tribulações. Do verso 6 ao verso 8, a gente entende o amor de Deus, um amor imenso, que foi provado por meio da cruz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A gente tem que entender que nós não éramos neutros. Cristo não morreu por gente boa. Não morreu por teólogo gente boa, por crente gente boa. Ele morreu por fracos. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por ímpios. Ele morreu por bandidos, por ladrões, por escrúpulos, pelos cidadãos mais escrupulosos de todos, que somos eu, você. O argumento é, dificilmente alguém morreria por um justo. Alguém ainda poderia morrer por um justo. Dificilmente morreria por um injusto. Mas Deus fez o impensável. O próprio Deus, aquele que não tem culpa, não tem nada, desceu à terra. Morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados, morreu por conta de bandidos que éramos nós, por conta de pecadores, de lixos, de imundos, de impuros. Sabe o que ele fez? Ele nos justificou. Você quer prova do amor de Deus? Eu não sei se Deus me ama. Não olhe para a sua vida atual. Não olhe para as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Sabe para onde você vai olhar? Você vai olhar para a cruz de Cristo. Ali é a prova do amor que Deus tem por você. Se você começa a medir o amor de Deus pelo seu dia. Ah, meu dia foi bom. Ou seja, Deus me amou tanto. Ah, meu dia foi ruim. Deus me amou um pouquinho hoje. Você vai viver o tempo todo em crise, em uma montanha-russa espiritual. A cruz é a prova definitiva do amor de Deus, que até em as tribulações que passamos, tudo que passamos, para a gente confiar mais em Deus, para confiar na obra redentora dele. E aqui, o ápice da carta, do verso 9 ao verso 11, entendemos que a reconciliação foi consumada. Não temos que pagar mais nada. Somos completamente justificados. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui Paulo fecha tudo com chave de ouro e mostra a reconciliação de tudo, o desfecho de toda a história. E não é como o Homem-Aranha no final de No Way Home, que não foi falar com a MJ para ter uma reconciliação, para conseguir alguma coisa. Não. Aqui é uma reconciliação perfeita. Deus fez o mais difícil, te salvar, mesmo você sendo um inimigo de Deus. Essa é a linguagem, você era um inimigo de Deus. Quanto mais agora. Quanto mais agora. Que palavra forte. Eu não ia nem falar isso, mas eu tava olhando aqui, caraca, quanto mais agora. Quanto mais agora. Você sendo um filho dele. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, quanto mais agora, sendo filhos,
somos salvos pela vida de Cristo. Cristo morreu, porém ele vive. Ao terceiro dia, hoje que sai esse vídeo, ele ressuscitou, ele está vivo lá em cima. E somos justificados por conta da vida dele. Adoramos a vida dele, isso é a obra da nossa fé. Porque ele venceu a morte. E ele que venceu a morte tem poder para nos salvar. E ele termina, Paulo termina com algo simplesmente fantástico. Nos gloriamos em Deus. Nós nos gloriamos em Deus. Ai, ai. Isso daqui é simplesmente fantástico. Não é só o Deus que dá. Não é só o que Deus dá. É o próprio Deus. É o próprio Deus. Não é algo a mais, uma coisa que Ele nos dá. Ele nos dá Ele. Ele nos dá Ele por completo. Tem gente que vive querendo bênção, que vive querendo milagre, que vive querendo prosperidade, mas não quer o principal, não quer Deus. Isso não é evangelho. Prosperidade, bênçãos, dinheiro é tudo lícito, mas isso não são as promessas do evangelho. Isso é interesse próprio. O verdadeiro convertido se alegra em Deus, somente nele, sabendo. Eu fico bem convicto disso que eu vou falar, porque o Nicodemos falou também. Sabendo, o verdadeiro convicto é: se Deus quiser me mandar para o inferno, ali eu darei glória a Deus, porque é aqui que eu mereço. E eu me alegro somente nele. Verdadeiro convertido, verdadeiro crente, quer Deus. Se alegra em Deus. Não só nas coisas que Deus nos dá, não só nas bênçãos terrenas, que não dá nem consequência. Pode acontecer, pode não acontecer, mas nós nos gloriamos em Deus. Romanos 5, do verso 1 ao verso 11, mostra que a justificação não é uma teoria. A justificação basicamente produz efeitos reais na nossa vida. Nos traz paz com Deus, nos traz acesso à graça, sentido até mesmo durante o sofrimento, certeza do amor e reconciliação completa. Não carros, casas, mansões de luxo. Não. A justificação em Deus produz isso. Agora deixa eu ser bem direto contigo. Se a tua vida cristã não reflete isso, ou você não entendeu o Evangelho, ou não foi justificado de verdade. Porque quem foi justificado, mesmo em meio às tribulações, vive em paz. Podemos até, caraca, tá difícil, não sei o que, dar uma reclamada, não sei o que, mas a gente vive em paz, em meio àquilo. A gente dorme, deita na cama e consegue dormir tranquilo. A gente permanece na graça de Cristo. Não pela nossa força, mas porque Cristo vai nos, como que eu posso dizer, Cristo nos dá essa força. A gente cresce na dor. Como assim crescer na dor? A gente entende que aquela dor, a gente entende o sofrimento, a gente entende aquela dor e tem esperança em Cristo. A gente confia na cruz. Confiamos na obra perfeita e redentora da cruz do Calvário. E a gente se alegra em Deus. Independente se temos carros, mansões, dinheiro, prosperidade, em todas as situações, nos alegramos em Deus. E isso não é emoção, isso é evidência. Bom, terça-feira temos mais uma exposição com o final do bloco 2 de Romanos, para entendermos de vez a justificação e ligar com o próximo bloco de Romanos, que é simplesmente fantástico. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos. Falou, fui e tchau.